Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade ao nosso assunto no capítulo 10, Regências, a unidade ameaçada. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre as regências, Trina, Regência Una. Vimos também algumas revoltas, algumas rebeliões, como a revolta da Cabanagem e lá no Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farrapos. Ok? Hoje nós vamos ver, como falei na aula passada, as outras rebeliões, como a Revolta dos Malês, a Revolta da Sabinada e a Balaiada. Ok? Vamos lá. Então a primeira delas é a Revolta dos Malês, que ocorreu em 1835. Em Salvador, na Bahia, em 25 de janeiro de 1835, explodiu a mais importante revolta escrava já ocorrida em uma cidade brasileira. Na época, essa revolta foi chamada de Insurreição Nagô, pois quase 70% dos rebeldes eram da etnia Nagô, nome dado ao Iorubás, na Bahia. Depois foi conhecida como Revolta dos Malês, porque seus principais líderes, Pacífico Licutã, esses nomezinhos aqui que eu não sei, Manuel Calafte, seguia o culto malê, uma religião mista composta por elementos africanos e muçulmanos contida no Corão. Mas religião mista, mas nem todos os rebeldes eram malês. Muitos praticavam outras religiões e só participavam da revolta movidos pela esperança de uma vida melhor. Os afrodescendentes, escravos ou libertos, eram explorados no trabalho, desprezados por sua cor e perseguidos por causa de suas religiões. Todos entraram no Brasil como escravos. Tinham motivos de sobra para deixar de lado as diferenças e origens e das religiões e lutar contra os seus opressores, ou seja, o povo branco e tudo mais. Os rebeldes lutaram durante a madrugada toda daquele de 25 de janeiro de 1835 para conquistar o governo da Bahia e por fim à exploração e ao racismo. Com espadas, facas, lanças, enfrentaram os soldados do governo armados com pistolas e garrunchas. E eram de se esperar, foram vencidos. Infelizmente, né? Ou felizmente, não sei. A polícia baiana considerou criminosos todos aqueles objetos encontrados com rebeldes, entre eles abadás, escritos religiosos como malês, amuletos, atabaques, colares e búzios, entre outros. Aqui nós vamos ver apenas como foi as consequências dessa revolta, né? Que, como você já pode imaginar, foi reprimida, sufocada e os líderes foram mortos. Foram mortos. E pior disso, eles ficaram com medo de que na Bahia, dessa revolução, acontecesse a mesma coisa que aconteceu lá no Haiti, como vocês lembram, né? A revolta que matou lá os chefes e tudo mais. Ok? Aqui é apenas que vocês podem ver aqui na foto. Essa foto foi tirada em Porto Novo, em Berlim, na África. Observa a decoração. É só mostrando como eram os malês, né? Como é essa religião. Ok? Pulando então para a página 166, nós vamos ver a Sabinada, onde ocorreu também na Bahia, só que não no mesmo período. Foi 2 anos depois. E isso durou 1 ano, essa revolta. 2 anos depois, outra revolta atingiu a Bahia. Essa revolta teve como motivos principais a recusa da população baiana em aceitar os governantes impostos pelo governo central, com sede no Rio de Janeiro. A notícia que o governo central convocaria os baianos para combater os farroupilhas lá no sul. Lembra lá nas farroupilhas? Isso revoltou o grupo de militares baianos que simpatizavam com os farroupilhas. Eles resolveram então unir-se com o Dr. Sabino, por isso o nome Sabinada, agora se já sabe porque não sabia nada, como era conhecido o médico e jornalista Francisco Sabino, que por meio de seu jornal Novo Diário da Bahia convocou o povo baiano a lutar pela República. Em novembro de 1837, os sabinos tomaram o forte de São Pedro em Salvador, proclamaram a República e declamaram a Bahia separando do Brasil, até que Dom Pedro de Alcântara atingisse a maioridade. Ou seja, eles não queriam independência, eles não queriam nada. Eles queriam apenas ficar independente até que o novo rei fosse nomeado. Não era independente para sempre. Era só enquanto o novo rei fosse nomeado. Eles queriam continuar ainda sendo um reino, fazer parte do Brasil, mas não obedecer à regência
que estava em vigor na época, se eu não me engano, de Antônio, alguma coisa, eu me esqueci agora. Tá ok? Por quê? Porque eles não queriam lutar lá nas Farroupilhas e queriam viver a vida deles ali tranquila. Também não queriam um novo governante. Esse foi um dos motivos. Não sabe nada. O governo regencial reagiu enviando forças navais que, com a ajuda dos senhores de engenhos do Recôncavo Baiano, cercaram Salvador. Alguns rebeldes então ofereceram a liberdade aos escravos que lutassem ao lado deles. Essa medida apavorou os proprietários de escravos. Muitos deles mandaram de lado e passaram a ajudar o governo regencial. As forças governistas ocuparam Salvador em março de 1838 e, para forçar os rebeldes a deixarem seus esconderijos, incendiaram bairros inteiros da capital baiana. Mais de 1.200 pessoas foram mortas e quase 3.000 foram presas. Os líderes sobreviventes, entre eles o Dr. Sabino, foram expulsos da Bahia. Gente, professor, por que os malês foram mortos e isso aqui foram expulsos? Gente, condição financeira. Os malês eram escravos. Pessoas negras, pobres, foram mortas. Aqui já são pessoas ricas, têm condição financeira, eram de famílias, de proprietários de escravos, essas coisas. Foram apenas expulsos. Ok? Para finalizar a nossa aula, nós vamos ver então a última rebelião, que é a Balaiada, que aconteceu lá no Maranhão e no Piauí. A Balaiada foi uma revolta popular ocorrida no Maranhão e no Piauí entre 1838 e 1841. O nome revolta deu-se, de fato, de que um dos seus líderes, o artesão Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, fazia balaios para vender. Seus principais motivos foram, aqui nós vemos os motivos, o primeiro, altos impostos cobrados pelo governo agencial. 2. B. A luta por autonomia em relação ao Império. C. A luta entre os grupos políticos liberais e conservadores para controlar a província, lá no Maranhão. E D. A crise econômica vivida pelos habitantes da região e suas consequências para a população pobre. Na década de 1830, a situação do Maranhão era tensa. Aqui vai mostrar algumas coisas que ajudaram nessa revolta, que vocês podem ler depois, certo? Muito importante. Então, entendido isso aqui, vamos ver que nesse contexto os bandos formados por desempregados, vaqueiros, quilombolas, indígenas passaram a atacar as fazendas, atemorizando seus proprietários. Em dezembro de 1838, um desses bandos, chefiado pelo vaqueiro Raimundo Gomes, o cara preta, esse cabo aqui, tomou uma pequena cidade do interior e divulgou um documento que exigia a substituição do presidente da província, a expulsão dos comerciantes portugueses e o fim da escravidão. Ele queria pouca coisa, né? Pouca coisinha. Depois disso, os balaios conquistaram Caxias, que é uma cidade bem grande lá no Maranhão. Segunda maior cidade do Maranhão, aqui vocês estão vendo. E avançaram em direção ao Piauí, onde, com a ajuda dos rebeldes locais, venceram as tropas oficiais enviadas para combatê-las. O Maranhão quase conseguiu ser independente, assim como os outros. Chegavam a passar nas cidades, invadir as fazendas, matar os proprietários de terra, roubavam as coisas e assim ia, carregando até chegar no Piauí. Dominaram o Maranhão todo e chegaram no Piauí. Beleza? Naquele mesmo ano, cerca de 3.000 quilombolas, liderados por Cosmo Bento das Chagas, fugiram das fazendas e aderiram à luta dos balaios. Para finalizar, nós vemos aqui então que, enquanto no interior a luta intensificava, na capital São Luís, os liberais e os conservadores disputavam o poder entre si. Mas, diante das forças dos rebeldes, liberais e conservadores esqueceram suas divergências e se uniram contra os balaios, que é as pessoas ricas aqui. Vocês podem ver que são as pessoas ricas que controlavam a cidade. O governo regencial, por sua vez, enviou ao Maranhão cerca de 8.000 homens comandados por Luiz Alves de Lima e Silva. A repressão aos balaios foi violenta. Por que será que foi violenta? Vocês imaginam aí. Os rebeldes foram presos e executados sem direito à defesa. Estima-se que 11.000 balaios morreram na luta contra o Império. O líder Raimundo Gomes foi expulso do Maranhão, Manuel Francisco dos Anjos morreu lutando e Negro Cosme foi preso e enforcado. Com o fim das rebeliões regenciais, a ascensão do café no Vale do Paraíba, o governo central, foi se firmando no poder e garantindo a unidade imensa do Império Brasileiro. Pronto. Finalizado aqui então essas rebeliões aqui no Brasil, que quase destruiu a autonomia do Brasil. Quase o Brasil ficou todo dividido, Pernambuco um lado,
norte para o outro, quase. Que o Brasil não seria o Brasil hoje, mas continuou, certo? Foi controlada, foi repreendida, alguns negociados, como vocês viram, né? Porque tinha condição e outros mais. Beleza, pessoal? Então é por aqui que a gente fica. Qualquer dúvida, vocês falam comigo no WhatsApp ou assistam as aulas novamente, que tem tudo lá. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!